O Ozempic e o Mounjaro são as grandes vedetes da perda de peso. Todos querem as canetas mágicas para ter o corpo dos sonhos. Mas existem dois problemas: os efeitos colaterais e o preço super salgado. O tratamento mensal do Ozempic custa cerca de R$1.000. E no caso do Mounjaro, esse valor pode chegar a R$2.400 por mês. Mas o que ninguém está falando é que existe uma substância natural sem os efeitos colaterais desses medicamentos e muito mais barato. Mas será que funciona? Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos comparar o Ozempic, o Mounjaro e a berberina. Quais dessas opções é mais adequada para o seu caso? Os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma das estratégias. Portanto, já vai deixando o seu like nesse vídeo, o seu joinha, compartilhe nos seus grupos e me diga: você está acima do peso? Já tentou de tudo? Você já pensou em usar essas canetas? Me diz aí nos comentários abaixo. Meus amigos, não deixe de visitar o meu site. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, que vocês vivem me perguntando, né? Moacir, qual o melhor magnésio, qual o melhor ômega 3, qual a dose da vitamina D? Tá tudo lá no meu site. É só você ir lá na aba suplementos. Meus cursos também estão lá, minhas outras redes sociais é www.dedidado.com.br. Ou mais fácil ainda, vá lá no Google, digita Moacir Rosa. Você vai me achar lá. Vamos dividir esse vídeo da seguinte forma. Primeiro eu quero falar do Ozempic, depois eu quero falar do Mounjaro. Afinal de contas são as duas canetas mágicas, né? Todo mundo está querendo saber sobre essas canetas. Quem não quer tomar uma picadinha e perder peso de forma acelerada? Mas e os efeitos colaterais? Calma, vamos chegar lá. Depois eu quero falar da berberina, que é uma alternativa natural. Como funciona cada uma, as vantagens, as desvantagens. E depois, no final, eu quero trazer quem se beneficia de cada estratégia. Beleza? Vamos começar com o Ozempic, que é a semaglutida. Uma curiosidade sobre o Ozempic é que ele originalmente não foi desenvolvido como um medicamento para perda de peso, tá? Ele foi um medicamento desenvolvido para o controle do diabetes. Só que o que eles observaram? Os pacientes que estavam usando a semaglutida, o Ozempic, estavam perdendo peso de forma muito acelerada. Então ele passou a ser usado também para o controle de peso, é o que nós chamamos de efeito off-label, tá? Muitos medicamentos no mercado são usados como off-label. Quer um grande exemplo? Viagra. O Viagra, que é a sildenafila, foi um medicamento desenvolvido para doença cardiovascular num primeiro momento. E o que eles observaram? Que os homens ficavam mais animados, ficavam mais potentes. Hoje, o Viagra e o seu sucessor, né, a tadalafila, é utilizado para a impotência. Também um uso off-label. Mas vamos voltar ao Ozempic? O Ozempic é um agonista do GLP-1, que é um hormônio. O hormônio conhecido como glucagon-like peptídeo. O que é um agonista, Moacir? Agonista é uma substância artificial que entra no receptor do GLP-1 e faz um efeito igual ao GLP-1. Então ele imita, ele mimetiza o GLP-1, tá? O que é o GLP-1? É uma incretina. E o que a semaglutida faz quando liga o receptor do GLP-1? Várias coisas. Primeiro, controla a insulina de forma mais eficiente. Faz o pâncreas produzir insulina de forma mais eficiente. E isso é ótimo, principalmente para quem tem diabetes. E principalmente para quem está acima do peso. Afinal de contas, o excesso de peso se dá muito pela resistência à insulina, o excesso de insulina, devido a uma péssima alimentação. E esse controle da insulina, via agonista do GLP-1, é muito eficiente, tanto no diabetes quanto na perda de peso. Mas ele não para aí. Ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida fica mais tempo no estômago. E com isso, aumenta a saciedade, você tende a comer menos. Mas atua também no hipotálamo, lá no nosso cérebro. Ele estimula lá no hipotálamo a saciedade. Então percebe que ele atua na saciedade em duas frentes, retardando o esvaziamento gástrico e aumentando a saciedade direto no hipotálamo. Claro, se você come menos, você tem menos fome, está mais saciado, por óbvio,
você vai perder peso. Mas ele também atua em outros mecanismos que eu não vou aprofundar aqui. Ele reduz a gliconeogênese, ativa o AMPK e traz bons resultados. Que resultados são esses, Moacir? Em torno de 12 a 15% de perda de peso, tá? Todavia, o custo é bem alto, tá? Conforme eu falei, o tratamento hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, fica em torno ali de R$1.000, R$1.200 por mês. A patente dele vai vencer em 2026, então já há laboratórios brasileiros que querem produzir a semaglutida de forma genérica, então a tendência é o preço cair, mas não vai cair tanto não, tá? A nossa experiência com o genérico demonstra que a queda de preço leva aí de 2 a 3 anos. Enfim, o custo é alto, tá? E o Mounjaro, moça? Bom, o Mounjaro atua de forma similar ao Ozempic, tá? É a tirzepatida. Ele também é um agonista do GLP-1, ou seja, atua exatamente como o Ozempic, né? Retardando o esvaziamento gástrico, controlando a produção de insulina, atuando no hipotálamo, ativando a MPK, igualzinho, tá? Só que o Mounjaro também atua como agonista da GIP, tá? Que é a Glucose Dependent Insulinotrópico Polipeptídeo. Eles colocam as letrinhas, pessoal, porque o nome é muito grande, né? Então é mais fácil chamar de GIP. A GIP, além de todos esses efeitos, ela vai atuar também no pâncreas, modulando a insulina por outro mecanismo, tá? E atua direto no adipócito, que é a nossa célula de gordura, acelerando a lipólise, ou seja, acelerando a queima de gordura. Por isso mesmo que o Mounjaro é mais eficiente, tanto no controle glicêmico, ou seja, para o controle do diabetes, quanto na perda de peso. Quanto, Moacir? Em torno de 22% de perda de peso. Perceba que é muito maior do que os resultados do Ozempic. Todavia, o custo também é bem mais salgado. Então nós temos aí um custo mensal em torno de R$ 2.400 por mês. É grana, viu? É bem puxado. E os problemas do Ozempic, do Mounjaro, os efeitos colaterais? Não são poucos, tá, meus amigos? Os mais comuns são náusea, aquela sensação, aquela vontade de vomitar, muitas vezes chega a vomitar, tá? Diarreia, constipação, aquele mal-estar. Muita gente fala que você perde o apetite, que você não come exatamente devido a esse mal-estar, devido a esse efeito colateral. Pode ser que um pouco do efeito seja isso sim. Mas você tem outros problemas, como um potencial de perda de massa magra, né? Perde músculo, né? Porque você aumenta o catabolismo, e quando você aumenta o catabolismo, você cataboliza tanto gordura, quanto cataboliza músculo também, é um problema, né? Você tem um risco de pancreatite, de distúrbios alimentares, tem o famoso cabeção de Ozempic, já ouviu falar nisso? A pessoa fica com o cabeção, né? Ela emagrece aqui muito rápido e fica com aquele cabeção, parece um pirulito que anda, né? Então tem esse problema, né? Esse efeito colateral. O efeito rebote após a interrupção, que aliás é um problema da maioria dos medicamentos utilizados para perda de peso, né? A pessoa começa a utilizar o medicamento, perde peso de forma muito rápida, depois volta a comer, muitas vezes até mais do que comia antes, tá? Isso é muito comum, tá? Eu vou explicar aqui, meus amigos, que toda estratégia de perda de peso, ela tem um propósito de diminuir o seu apetite para você mudar o seu padrão alimentar, tá? Você precisa aproveitar esse período que você não tem tanto apetite, que você está mais saciado e mudar o seu padrão alimentar. Se você acha que vai tomar essas canetas e vai comer a mesma coisa que você come hoje e vai emagrecer, lamento informar, é uma péssima estratégia, tá? O ideal é você utilizar o período que está usando esses medicamentos para mudar de vida, mudar o padrão alimentar. E a berberina, Moacir? Bom, a berberina é uma opção natural que atua com um mecanismo muito parecido com essas canetas, tá? A berberina é um alcaloide que está presente em várias plantas, tá? O que a berberina faz? O mecanismo principal da berberina é ativar o AMPK, tá? O que o AMPK faz? De novo, letrinhas, né? Fala AMPK, pessoal, para não falar Activated Protein Kinase, tá? Então fala AMPK. O que o AMPK faz? Ele aumenta a captação de glicose para o músculo via GLUT4, tá? Então aquela glicose que está circulando em excesso, o músculo absorve essa glicose, isso é ótimo,
para quem tem diabetes e para quem quer perder peso, né? Menos glicose circulante, menos necessidade de insulina, menos resistência à insulina, menos gordura. Ela reduz a gliconeogênese hepática, tá? Inibe enzimas ali que reduzem essa gliconeogênese, aumenta a oxidação de ácidos graxos, ou seja, aumenta a queima de gordura, isso tudo via MPK, tá? E diminui a lipogênese, que é a formação de tecido gorduroso novo. Só isso já seria um mecanismo fantástico, tanto para o controle de diabetes quanto para a perda de peso. Só que a berberina também aumenta a secreção de GLP-1. E diferente do Mounjaro e diferente do Ozempic, que são agonistas, eles ligam no receptor do GLP-1, enganando o receptor, a berberina não. Ela promove, estimula a produção de GLP-1 endógeno, GLP-1 natural. Por esse motivo, ela não tem os efeitos colaterais, nem do Mounjaro e nem do Ozempic. Olha o ponto positivo para a berberina aí, né? Então ela vai aumentar a expressão dos receptores de insulina, melhorando a resistência à insulina, por óbvio. Ela reduz a inflamação, tá? É uma substância anti-inflamatória via a inibição do NF-kappa-beta, que é um mediador inflamatório. Você tem ali também uma melhora da flora intestinal, tá? Algumas bactérias produtoras de butirato, que é um triglicerídeo de cadeia curta fundamental para o nosso intestino, é estimulado pela berberina. Então melhora o seu intestino, desinflama o seu corpo. Então ela tem esse efeito de controle do diabetes, tem esse efeito de perda de peso, melhora a microbiota, ainda tem um efeito que nem o Mounjaro tem e nem o Ozempic tem, tá? O controle do triglicérides e do colesterol. Você tem, alguns estudos demonstram, tá? Uma redução de 20 a 30% do colesterol. Eu, por exemplo, uso berberina para o controle do colesterol, tá? Eu uso berberina e uso também o Red Yeast Rice associado com hexanicotinato de inositol, tá? Isso reduziu o meu colesterol em mais de 50%, só essa estratégia, tá? Berberina e esse Red Yeast com hexanicotinato, que é um suplemento que tá com o nome de colesterol redux, tá? Que é o Red Yeast junto com o hexanicotinato. Lá na minha lista de suplementos tem, pessoal. Vocês precisam visitar meu site, lá tem todos os suplementos que eu falo, tá? Tá lá, chama Colesterol Redux. Vai lá, digita Moacir Rosa que vocês vão achar aí a minha lista de suplementos. Então a berberina, ela é coroada por essa função a mais da redução do colesterol e da redução do triglicérido. Claro, meus amigos, claro que ela atua de uma forma muito mais suave, né? A berberina é um medicamento mais suave, mas além de não ter os efeitos colaterais, aliás, tem um probleminha assim, tá? Se você já é diabético, se você usa metformina, você precisa estar atento, porque a berberina é tão eficiente na redução da glicemia que pode ser que ela potencialize o efeito da metformina e você tem uma queda abrupta da glicose circulante. É raro acontecer, tá? É raro, mas pode acontecer. É o único problema da berberina. De resto, ela não traz nenhum efeito colateral. E fora, o custo é muito mais baixo, né, meus amigos? Muito mais baixo, não pode nem comparar. Então o ideal é o seguinte, se você está muito acima do peso, se você tem um diabetes severo, né, aí é mais indicado você utilizar as canetas, seja o Ozempic, seja o Mounjaro. Se você está apenas pré-diabético, não está tão acima do peso assim, consegue fazer um controle melhor da sua alimentação, é mais recomendado para você o uso da berberina. Mas em nenhuma das duas estratégias, volto a insistir nisso, tá? Se você não aproveitar esse período de tratamento para mudar a sua matriz alimentar, é isso que vai fazer você perder peso de forma sustentável. Mudar sua matriz alimentar. Então, aproveite que você está fazendo o tratamento, seja das canetas, claro que as canetas precisam de prescrição médica, né? A berberina não, a berberina qualquer pessoa pode comprar. Mas seja que estratégia for que você estiver usando para perder peso, você tem que aproveitar esse ato para melhorar a sua alimentação. Essa é a grande solução para a perda de peso
definitiva, tá? Senão, infelizmente, mais um medicamento que tem potencial, mas que não vai funcionar, tá? Meus amigos, meu site, de novo, hein? Meu site é www.dedidado.com.br. Não entendeu? Digita Moacir Rosa lá no Google, você vai achar meu site, vai achar meu Instagram, meu TikTok, minhas outras redes sociais, tá tudo lá. Lá no meu site tem meus cursos, a lista de suplementos que eu falei pra você, tá tudo lá, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, não paga nada, tá? É de graça. Basta clicar em inscrever-se, não se esquecer de marcar o sininho, não se esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Todos os dias, 6h30 da manhã, nós temos as nossas lives. Não perca, tá? E eu aguardo vocês, meus queridos, no nosso próximo conteúdo, tá? Não deixe de compartilhar. Esqueceu de curtir lá? Curte agora. Grande abraço e até a próxima, meus amigos.